passando um pouquinho para os pontos, a importância de uma boa estratégia, basicamente, o que ganha as partidas são as estratégias. Então, a técnica eu utilizo para que eu consiga bater na bola de tênis. E daí, cada golpe que eu vou efetuar, eu tenho alguma intenção tática, né? E daí, quando eu tenho uma estratégia bem definida, eu já sei o que eu vou tentar buscar em cada bola que eu for golpear. E não vou ter que decidir isso no momento. E isso abre uma oportunidade, uma janela de oportunidade para que a gente seja muito mais eficaz na hora que a gente está jogando. A gente não pode decidir só na hora o que a gente vai fazer. A gente já tem que ter, falar, eu tenho que tentar, contra esse adversário, jogar bolas mais altas na esquerda dele, por exemplo. Então, em determinadas situações, a primeira opção que eu vou ter qual é? Tentar jogar uma bola mais alta na esquerda dele. Se eu estou me defendendo de esquerda, o que eu vou fazer? Vou defender ela alta e cruzada, para tentar achar essa bola alta na esquerda dele. Se eu tenho uma bola de direita, de meio de quadra, eu vou me inverter um pouquinho e vou tentar achar essa bola alta na esquerda do meu adversário. Então, eu já tendo essa estratégia, fica muito mais fácil a hora que eu for jogar, fica muito mais automático que eu já consiga tomar boas decisões. Decisões que têm algum motivo, alguma razão lógica. E não que eu na hora ali, eu decido o que fazer, e daí um ponto eu jogo indo para a rede, outro ponto eu jogo dando balão, outro ponto eu jogo dando slice, outro ponto eu tento dar winner de fundo. Enfim, a médio e longo prazo, isso não vai ser produtivo para mim. Sim que eu tente seguir uma linha estratégica, porque isso vai fazer, com certeza, vai fazer a médio e longo prazo, vai fazer a diferença. Então, se a gente pegar uma partida que tem 100 pontos, por exemplo, um 6-4, 6-4, normalmente essas partidas vão ter entre 90 e 100 pontos jogados. Se a gente tentar jogar esses 100 pontos o máximo possível, não digo jogar 100%, mas jogar ali 80, 90% dos pontos dentro de uma estratégia, isso aumenta minhas chances de ganhar esses pontos. Eu posso eventualmente mudar, fazer algumas coisas diferentes em alguns momentos, mas a maioria dos pontos eu tenho que tentar jogar dentro de uma estratégia que já foi pré-definida. Isso é o que faz a diferença e acaba ganhando as partidas. Então, a gente, por exemplo, se a gente analisar os tenistas profissionais, os melhores jogadores, eles seguem uma estratégia. Você não vai ver o Nadal dando forehand, backhand plano, porque ele, na hora, ele decidiu jogar plano. Ele vai jogar dentro do padrão de jogo dele, dentro de uma estratégia de jogo, que ele, como é muito bom, ele pode basear muito o jogo no que ele faz bem. Ele não tem que se preocupar. Muitas vezes ele acha um ponto para explorar do adversário, normalmente o backhand, principalmente dos destros. O Djokovic também, ele joga dentro de um padrão. A gente vê ele começando os jogos e terminando, mais ou menos dentro de um padrão. Ele pode jogar melhor ou pior, mas dificilmente vai ver o Djokovic sacando e voleando a todo momento, ou tentando winners arriscando bolas de trás da linha de base. É muito difícil ele fazer isso. Eventualmente, uma bola ou outra, pode ser que ele faça, mas ele normalmente ele vai seguir a estratégia de jogo que ele tem, não vai inventar na hora. Então, uma boa estratégia, a gente seguir uma boa estratégia, isso é fundamental para que a gente tenha uma linha, né, e consiga ser o mais eficaz possível. Não jogue ali nas emoções, porque isso acaba jogando contra a gente vai acabar tomando decisões um pouco mais equivocadas. Por que eu devo investir tempo na preparação de uma boa estratégia? E essa é uma pergunta interessante, que é pelo seguinte, se eu deixar, quanto tempo eu tenho, por exemplo, durante os jogos nas viradas de game, nas viradas de set? Normalmente eu tenho 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Nas viradas de game, ou entre os pontos eu tenho ali 10 a 15 segundos, em média, tá? Então, se eu utilizar só esse tempo só para eu tentar formular uma estratégia de como eu vou jogar o próximo ponto, eu não vou aproveitar bem, o tempo é muito reduzido. Agora, se eu já faço isso anteriormente, eu já sei contra quem eu vou jogar, as condições da partida, já conheço o meu jogo, e depois eu faço um brainstorm, faço um mapa mental ali do que eu posso tentar fazer, com ideias do que eu posso tentar fazer contra esse jogador, e depois ir aprimorando esse plano, eu já consigo chegar na quadra com um plano estratégico muito bem definido. E se eu deixar para decidir isso só quando já começaram os jogos,
isso eu não vou conseguir fazer estratégias, pode até ser que eu acerte, mas normalmente essas estratégias não vão ser tão eficazes como se eu já tivesse feito isso com antecedência, né? Um dia antes, 2 dias antes, enfim, já estudasse isso, ou se eu tenho um professor, eu discutir isso com o meu professor, porque quanto antes eu começar a estudar e pensar na estratégia, mais concentrado e mais conhecimento eu vou ter sobre a estratégia a ser utilizada. E se eu deixar isso para a hora do jogo, pode acontecer qualquer coisa. Aumenta as chances de eu não conseguir performar tão bem. E se eu não tiver uma boa estratégia definida, o que acontece? Normalmente, o jogo de tênis ele envolve as emoções. Então, a gente vai tomar decisões baseadas em como a gente está se sentindo no momento. Então, se eu estou me sentindo bem, eu vou ser mais agressivo. Se eu não estou me sentindo tão bem, eu vou ser mais defensivo. Ou se eu estou muito nervoso, sem paciência, eu vou atacar. Se eu estou ganhando o jogo e estou feliz, eu vou trocar mais bolas. E não pode ser assim. Isso acaba dando muito problema, né? A gente acaba oscilando muito mais durante as partidas, se a gente deixar se levar pelas emoções. Então, se eu não tiver essa estratégia definida anteriormente, as emoções normalmente vão acabar tomando conta. E com isso, o rendimento dentro do jogo também não vai ser bom, eu não vou ter bons resultados, consequentemente, eu não vou ter bons resultados. Então, é muito importante que a gente já entre na quadra mesmo, com essa estratégia já bem definida, sabendo o que a gente pode fazer, uma ou outra variação que a gente pode utilizar dentro das partidas, para que a gente, dentro da quadra, a gente só precise mesmo se focar em relembrar essa estratégia e se focar em fazer isso no próximo ponto. Esse acho que é o ponto fundamental que os profissionais fazem muito bem, e os amadores, eles já vão um pouco mais ao sabor dos ventos ali, né? Acompanha um pouco a maré das emoções. Então, quando as emoções estão boas, ele joga de uma maneira. Quando as coisas não estão bem, ele joga de outra maneira. Isso joga contra eles mesmos, né?